tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos hoje mais um mês, o mês vocacional. E nós queremos ao longo deste mês refletir sobre a carta de São Paulo aos Romanos, prosseguindo esse estudo que já estamos fazendo em preparação para o mês da Bíblia. Mas não queremos nos esquecer que viver a fé, viver a esperança é viver bem a nossa vocação. Iniciemos esse mês vocacional desejosos de nos colocarmos no caminho de Jesus, pois São Paulo diz hoje para nós que com Jesus nós passamos da morte para a vida. Iniciemos fazendo a nossa oração inicial. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona, quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que irá iluminar nossa reflexão hoje está no capítulo 6, versículos de 1 a 14. Quem irá proclamar para nós será a Cristina, de Contagem, Minas Gerais. Vamos ouvir com bastante atenção. Nem a vida, nem a morte vão nos separar de Deus, mais que a vida, mais que a morte, é o eterno amor de Deus. Nem a vida, nem a morte vão nos separar de Deus, mais que a vida, mais que a morte, é o eterno amor de Deus. Que diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós, que já morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo,
fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos, de certo modo, identificados a ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado, pois aquele que morreu está livre do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas, e aquele que vive, vive para Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus no Cristo Jesus. Que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sobre a lei, mas sob a graça. Anteriormente, por 2 vezes a carta deixara uma brecha não restaurada. A primeira se encontra no capítulo 3, versículo 8. Por que não haveríamos de fazer o mal para que venha o bem? Aliás, alguns caluniadores afirmam que nós ensinamos isso. A segunda está no capítulo 5, versículo 20. Onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça. Paulo tenta aprofundar esse tema, respondendo a possíveis objeções. Em poucas palavras, a pergunta que alguém poderia fazer é esta: devemos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? Aqui começa um tema já esboçado no capítulo 5, o do batismo. Como Paulo o entende? Para ele, o batismo é a identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Em outras palavras, os adultos que o recebiam estavam dispostos a romper com o passado que os amarrava a uma sociedade injusta e desigual e comprometiam a viver uma nova realidade, marcada pela justiça, pela fraternidade, pela igualdade. Na maioria das comunidades fundadas por Paulo, o rito do batismo acontecia à beira de uma piscina ou água corrente. Aquele que ia ser batizado mergulhava, significando a morte para o passado, e emergia, a ressurreição para a vida nova, representando com isso sua identificação com a morte e ressurreição de Cristo. É por isso que Paulo afirma: uma vez que morremos para o pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? Ou vocês não sabem que todos nós, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. O morrer e ressuscitar com Cristo no batismo tem consequências que envolvem toda a vida do cristão. Ele passa a ver as coisas de modo diferente, reconhecendo por um lado a sociedade injusta em que vivia e com a qual estava comprometido, e por outro lado assumindo um modo novo de ver as coisas e as pessoas, criando relações de fraternidade, de igualdade e de justiça entre todos. Isso não significa que o batizado deva migrar para outro mundo. Pelo contrário, seu caminho e sua história são tecidos em meio a uma sociedade injusta e desigual, mas ele se torna capaz de criar novas relações,
que transformem a mentira em verdade, a desigualdade em igualdade, a injustiça em justiça, o egoísmo em solidariedade. Assim como a morte de um culpado põe fim à ação judicial que pesava contra ele, da mesma forma o batizado, uma vez assumido o seu compromisso, rompe para sempre com um tipo de sociedade fundada na injustiça. Nesse esforço, o batizado investe toda a sua vida e energias. Não ofereçam os membros como instrumentos de injustiça para o pecado. Pelo contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas, que voltaram dos mortos e ofereceram os membros como instrumentos da justiça de Deus. Inútil crer ou esperar que a graça transforme de modo mágico o mundo injusto e desigual em que vivemos. O mundo é um canteiro de obras em que tudo pode ser construído, o bem ou o mal. Compete a nós batizados, como resposta de fé à anistia que Deus nos concedeu em Jesus Cristo, investir todos os nossos recursos para que a justiça fermente esta sociedade. Pelo batismo recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor, vou anunciar o evangelho para os povos, vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Eliane, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente no campo e na cidade, paz e bem. Que bom, mais uma vez, poder compartilhar com vocês a nossa vivência, a nossa experiência, esse momento de espiritualidade cada vez mais enriquece e fortalece o nosso trabalho na vida de comunidade. E juntamente com a narrativa que Frei Gilberto traz para a gente nessa manhã, nós somos chamados, convidados a viver o nosso batismo. Nós sabemos muito bem que o pecado nos afasta de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, somos convidados então a assumir o nosso batismo. O que é, na prática, na vida cotidiana, enquanto cristão, assumir o batismo? É provocar no meio que a gente vive a solidariedade, a paz, lutar para construir a paz e combater as injustiças. Fazer aquilo que Jesus fez. Não ficar apegado no erro, no pecado, no medo, né? O medo que representa toda essa energia negativa, mas viver então o compromisso de batizado, fazendo aquilo, né, que Jesus nos convoca a fazer, assumir esse compromisso em defesa da vida e da justiça. Vou anunciar a boa nova de Jesus, como profeta recebi esta missão. Onde eu for serei fermento, sal e luz, levando a todos a mensagem de cristão. Chegamos ao final da nossa reflexão, que o Senhor nos conceda a graça de fato de passarmos do pecado para a graça, das trevas para a luz. Que a nossa vida seja cada dia melhor, que nós possamos nos abrir a um verdadeiro processo de conversão, de transformação interior, de transformação de nossas ações. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu,